Olá, Carla. Olá, Georgia. Tudo bem? Olá, Maia. Olá, Bianca, minha querida amiga. Bom lhe ter aqui na live. Olá, Vanessa. Nossa convidada já está entrando. Já já estou chamando ela. Olá, Cris. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Maria Penha. Tudo bem? Oi, Rodolfo. Boa noite. O tema de hoje parece que ele tinha sido resolvido, voltou à pauta do Supremo cá estamos nós, né? No debate com relação ao conceito de insumos, né, para fins de PIS e COFINS. Olá, Michele, tudo bem? Olá, Renan. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Elza, boa noite. Obrigada pela presença de vocês na live. Bate promete, né? Ai, ai. Já chamei a nossa convidada, ela já está entrando. Olá, Vanessa, tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, boa noite, Micaela. Boa noite a todos. Boa noite, é uma grande alegria ter você aqui conosco. A Tatiana está terminando de dar aula, ela já já vai estar entrando também para a gente debater. Gente, a Vanessa é uma pessoa queridíssima, uma profissional sensacional, advogada do BNDES, professora, é uma pessoa que tem um profundo estudo com relação à questão relativa a insumos, inclusive vai fazer uma apresentação lá no PJT, né? Que é onde ela também é aluna sobre esse tema. Então, assim, é um tema de estudo contínuo da Vanessa. E ela hoje resolveu trazer alguns pontos interessantes para debate. Aliás, a escolha do tema foi extremamente oportuna, né, Vanessa? Com o julgamento do Supremo Super. Tribunal Federal. Não poderia ser melhor a escolha do seu tema. Eu ia até brincar, falando isso, que assim, quando você me chamou para participar da live, eu fiquei super animada, e você falou, pode escolher o tema. Eu falei, realmente, a Micaela sabe falar de tudo, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, que assunto que eu vou tratar? Eu já estava estudando para apresentar no PJT, né, esse tema. Então eu falei, vou aproveitar, são 160 páginas o acórdão, já que eu vou ter que estudar esse tema com profundidade, eu vou aproveitar e vou falar dele na live também. E aí, como você falou, né, coincidiu do ministro Dias Toffoli já pautar o tema 756 aí para ser julgado a partir de sexta-feira. Então, foi uma coincidência assim, muito feliz a gente ter escolhido esse tema, né, e o Supremo decidir pautar para julgar a partir de sexta-feira. Foi sensacional, Vanessa. Eu queria, então, para a gente começar o debate, porque tem assunto para a gente falar hoje, eu queria que você começasse dando uma visão geral dessa questão da não cumulatividade no PIS e COFINS, porque essa discussão de insumo ela vem do princípio da não cumulatividade, né? Então, eu queria que você começasse dando um overview disso para a gente desdobrando. Pode ser? Claro, com certeza. Então, assim, como a gente já começou a falar assim, por que desse tema, né? Coincidiu com essa escolha aí do curso, e aí também a questão aí do ministro Gestaf ter pedido o dia. A gente tem recentes soluções de consulta da Receita Federal, né? A 164 falou agora, super recente, sobre a questão de poder creditar máscaras, álcool em gel, esses materiais necessários aí, né, diante da Covid. E então a gente tem que, para entender, realmente, como a Micaela já adiantou, para entender esse tema, a gente tem que saber o que é a não cumulatividade. Então a gente tem que ir lá para a Constituição. Né? Lá no artigo 195 da Constituição está previsto que vão ser contribuições sociais pagas pelo empregador, que vão ter a base de cálculo, que é o receita ou faturamento, ou seja, é uma base de cálculo super ampla, né? E a emenda constitucional 42 de 2003, lá no acrescentou o parágrafo 12 e previu a não cumulatividade para setores previstos em lei, tá? Mas que não cumulatividade é essa? É a mesma não cumulatividade do IPI, do ICMS? Então a gente vai ver que a sistemática é diversa, né? Porque no IPI e ICMS tem um ciclo econômico.
né? E aí, o que o legislador, o que o Constituinte já previu ali? Ele já previu para o ICMS e para o IPI, tá claro, a técnica é o quê? Eu vou compensar o tributo que foi pago na operação anterior. Eu posso tirar. Então, um exemplo básico aqui, né? Só para deixar todo mundo na mesma, né? Porque eu não sei como é que é o grau de conhecimento de todo mundo aqui, mas deixar todo mundo na mesma página. Vamos pensar um supermercado. Ele comprou mercadorias, né, de um atacadista por R$ 2.000. Digamos que a alíquota é de 10%. Então, ele pagou R$ 200 de tributo, certo? E aí, ele revendeu para o consumidor final ali por 3.000. E aí, ele pagou também a alíquota, teria que pagar, né, mais 10% aí de tributo, ele teria que pagar 300. Só que ele já pagou 200 antes. Então, ele vai pagar somente 100, só a diferença. Só que agregou, né, o valor agregado. Então, essa é a técnica que está prevista aí para o IPI e para o ICMS. Agora, como é que está a técnica, né, da não cumulatividade para PIS e COFINS? Não tem qual é o mecanismo, tem simplesmente que vai ser não cumulativo, que o legislador ordinário vai dizer quais são os setores econômicos que vão poder se valer dessa não cumulatividade, não é, Micaela? Então, a gente vê que são regimes diferentes. Então, acho que Completamente diferente. completamente, Não, né? completamente diferentes, e até mesmo dentro do próprio racional do PIS e da COFINS a gente vai ter regimes de tributação diferenciados, né? É interessante a gente pensar que tem todo sentido essa diferença, até porque quando a gente fala do PIS e da COFINS, a gente está falando de produção de receita, né? Então, obviamente que a lógica da não cumulatividade, inclusive, Vanessa, a gente já até tinha debatido sobre esse assunto, e você vai trazer aqui a visão das correntes, né, sobre o tema dos créditos, mas sempre me doeu profundamente a tentativa de comparação. Né? Você chegar a dizer, eu vou adotar para PIS e COFINS, para fins de lógica, né, da apuração dos créditos, o racional que eu tenho para ICMS ou para IPI. Não faz o menor sentido. Né? Porque, na verdade, quando a gente está pensando em ICMS, como você muito bem falou, tanto ICMS quanto IPI, a gente tem a questão do valor agregado e a gente tem bases distintas. No IPI, o crédito é físico, porque naturalmente a gente está pensando na questão do acoplamento, né? Aquilo que eu torno, o que eu vou incluir naquele bem para gerar uma transformação ligada à atividade de industrialização. Enquanto na circulação a gente tem a questão de trazer elementos que vão me favorecer na circulação daquele produto. Enquanto no PIS e COFINS, o que eu estou analisando é a produção de receita. Então, a priori, a base para apuração de crédito ela tem que ser muito superior, muito maior do que efetivamente nos outros dois casos. Agora que você deu essa visão geral, demonstrando que na Constituição não existe efetivamente um norte de como é que se dá essa não cumulatividade, eu queria que você desdobrasse como é que é essa visão com relação aos créditos de PIS e COFINS aí nas diversas correntes, CARF, STJ, e vamos em frente. Então, aí a partir assim, a gente já viu como é que está na Constituição, aí indo para as leis, né? A lei que instituiu o PIS, a 10.637 de 2002, a lei que instituiu o COFINS, né? 10.833 de 2003. O que elas prevêem? A pessoa jurídica ela vai poder descontar créditos, né? Então, justamente, o que for considerado insumo, ela vai poder deduzir da base de cálculo. Por isso que é tão importante a gente entender o que é insumo, porque ela vai ter essa possibilidade de deduzir. Né? Então, está escrito aqui, o artigo 3º, inciso 2. Ela pode deduzir bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Então, a gente vê, ela pode deduzir insumos, mas também não trouxe grande, não ajudou, né? É um conceito jurídico indeterminado. Então, o que são esses insumos que são utilizados na prestação de serviços e na produção de bens? Esse é um ponto que não foi esclarecido. E aí veio a Receita, né, através de instruções normativas, tentar dizer o que seria considerado insumo. E é claro, a Receita ela tem intuito de arrecadar. Ela adotou o critério mais restritivo possível de insumo, que é justamente o critério do IPI. Que é o critério do IPI? Em insumo, só aquilo que está diretamente ligado na produção do bem. Então, a gente pode pensar aqui um exemplo que eu achei muito claro, bem didático, que o Napoleão, que foi o relator, Napoleão Nunes deu, né? O relator do RESP, que é, vamos fabricar um bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, é óbvio que o ovo, o açúcar, a farinha são insumos para fazer o bolo, né? Ninguém consegue imaginar um bolo sem açúcar, sem farinha, sem ovo, porque está direto, tem contato físico para fazer o bolo.
Então, esse é o conceito restritivo do IPI, é só que ele tem contato direto mesmo, né? E foi esse conceito que está adotado nas instruções normativas que a Receita editou, a 247 de 2002 e a 404 de 2004. E aí tem, né? Aí eu não sei se eu já posso entrar, né? Já no RESP, no julgamento da STJ, já posso tratar? Pode, pode. Acho que vale a pena, porque aí você já traz ali as correntes que surgiram nos votos e na divergência. Então no RESP, né? Foi o RESP 1.221.170, foi julgado em sede de repetitivo na STJ. E qual foi a questão que chegou? O recorrente era a Anhembi Comércio de Alimentos, né? Então, uma empresa do ramo alimentício. Ela queria um conceito amplo. Ela queria que não fosse adotado. Ela disse que as instruções normativas da Receita que adotavam um conceito restrito, elas eram ilegais. Que, na verdade, tinha que adotar um conceito amplo. O conceito lá da legislação do imposto de renda, que é justamente que seria todos os custos e despesas operacionais, estaria tudo abrangido. Né? Então, ela queria esse conceito realmente que poderia deduzir tudo. Despesa com advogado, com TI, com contador, poderia deduzir todas as despesas, né? Telefone, seguro, tudo. Já a Fazenda falou, não, peraí, conceito restritivo. E aí uma tese sucessiva seria, se você não entender pelo conceito restritivo do IPI, que é aquele que a gente viu que é diretamente ligado, pelo menos uma corrente intermediária. Não dá para adotar esse conceito amplo do imposto de renda. E aí a tese firmada foi por maioria de votos, no repetitivo, foi que o conceito de insumo deve ser ferido à luz dos critérios da essencialidade e da relevância. Ou seja, considerando a imprescindibilidade e a importância de determinado bem para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Ou seja, tem que analisar a atividade econômica do contribuinte. Então, a gente vê que a tese foi que a maioria adotou dos ministros foi uma tese intermediária. Não foi a restritiva do IPI, que era só aquilo que tinha contato direto, mas também não foi a ampla do imposto de renda, que podia deduzir qualquer despesa operacional. Tem que ver, então, o que é essencialidade e relevância, né? Que foram esses outros critérios também vagos. Mais uma vez, só criou dificuldade na definição do conceito de insumo, né? Então, a essencialidade e relevância foi muito bem definido, na minha visão, pela ministra Regina Helena, né? Ela trouxe esses critérios. E aí, o que ela diz que é essencialidade? É o que constitui elemento estrutural, é inseparável do processo produtivo. Eu não consigo separar. Ou então, se eu for tirar, vai perder muito a qualidade, vai perder, não vai ser em quantidade, qualidade suficiente. E aí, e o que é relevância? Ela falou, a relevância não é indispensável para elaborar o produto ou para prestar o serviço, mas integra o processo de produção. Você tem que ver de acordo com a singularidade da cadeia produtiva. E ela deu um exemplo que eu achei que é curioso, que acho que vale a pena a gente citar aqui, que é o caso do papel da água. Né? A água para a agroindústria, com certeza, extremamente relevante. Ninguém tem dúvida que a gente, né, usa muita água na agroindústria. Mas na fabricação de fogos de artifício, a água também teria essa relevância? Sim, eu não conheço, né, como é que é o processo de fabricação de fogos, mas realmente parece que para a agroindústria é muito mais relevante a água do que para a fabricação de fogos de artifício. E um outro elemento que é muito importante que ela trouxe, que está dentro da relevância, que eu acho que a gente tem que destacar aqui, é a imposição legal. Então, se a lei determinar que você tem que... Né? Então, por exemplo, ela deu o exemplo do EPI, equipamento de proteção individual. Preciso usar equipamento de proteção individual porque a lei me impõe? Ah, então é relevante. Então, eu posso deduzir para PIS e COFINS. Tá? Então, outro exemplo muito legal, que eu acho que vale citar também, não estava no voto, mas foi recente, teve a solução de consulta 01 da Receita, que falou do tratamento, né? Você está me ouvindo? Desculpa, cortou aqui um pouquinho. Tô te ouvindo. Você deu uma saída, mas entrou na solução de consulta da Receita. E aí deu uma cortada, mas você voltou agora. Tá ótimo. Agora deu uma travada, mas então tá bom, vocês estão me ouvindo. Então, na solução de consulta da Receita 01 de 2021, tratamento de efluentes. Por quê? Era um caso que era curtimento do couro para poder fabricar sapato. Então, precisava fazer esse trabalho com couro. E aí, claro, naturalmente sujava, né, os efluentes, e aí a legislação ambiental impunha
que você tinha que fazer o tratamento. Então, aí consideraram que era relevante para a atividade, era decorrente de normas, né, ambientais. Então, a Receita entendeu que, nesse caso, poderia sim ser considerado insumo para acreditamento de PIS e COFINS. E aí, eu queria já fazer uma crítica, que eu acho que aqui a gente está para, né, discutir e fazer uma crítica. Um elemento forte que os ministros, né, da tese majoritária citaram é a questão do teste da subtração. O que é esse teste da subtração? Né? A gente subtrai mentalmente aquele item. Se eu não conseguir produzir, não conseguir produzir o bem, não conseguir prestar o serviço, é porque ele é relevante e essencial para a minha atividade. Então, nesse teste de subtração, ele é um indício forte. Se você faz e realmente você não consegue prestar, ele é um teste muito forte, um indício muito forte. E eu acho que, como os ministros todos fundamentaram, né, nesse sentido, podia ter constado da tese que foi fixada. Porque com o tempo vai se perdendo, se não está na tese, né? Eu acho que a tese podia ter sido um pouco mais ampla, né? E explicado que o teste de subtração é, sim, um elemento que dá um indício muito forte do que pode ser considerado insumo para PIS e COFINS. Agora, Vanessa, com relação aí à outro ponto questão também que eu acho que é interessante é que o ministro Mauro Campbell, ele primeiro tinha citado... Oi, é que eu, antes de você entrar no ministro Mauro Campbell, eu só queria te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Me ouve? Travou um pouquinho. Tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Só para saber se o problema da internet é meu ou é seu. Galera, vocês estão me ouvindo direito ou não? Tô, agora voltou. Responde aqui para mim. Voltou. Voltou? Tá, beleza. Não, Vanessa, o que eu queria colocar antes da gente entrar na análise. Obrigada, Felipe. Antes da gente entrar na análise do voto do Mauro Campbell, é o seguinte: a gente vê, né, que o julgado do STJ ele leva muito em consideração. Vanessa, o pessoal está falando que você está travando. Valeu, Nóbrega. Eles estão dizendo que você está travando. Dá uma olhadinha na tua internet, porque pode ser questão de, eventualmente, Wi-Fi. Talvez seja melhor colocar no 3G ou 4G. Oi, Vanessa, você deu uma travadinha. Não, Vanessa, não estamos te ouvindo. Dá uma trocada na internet, que eu vou pode sair ter para sido, voltar. ou entrou Vocês estão Wi-Fi. me ouvindo? Tá, beleza, pode sair que eu te coloco. Agora você voltou. Agora voltou. Mas deu uma travada de novo. Dá uma saída e reconecta de novo com outra internet. Voltou. Voltou? Então tá, beleza, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer. Olha só, antes da gente entrar na discussão do Mauro Campbell, eu queria... Então, show, excelente. Antes da gente entrar nessa discussão do Mauro Campbell, eu acho que é importante só a gente tecer uma consideração relativamente ao seguinte. Bom, primeiro, a gente tem uma dificuldade, né? E aí eu digo todo mundo, né? De trabalhar com conceitos indeterminados. Os conceitos indeterminados são necessários, né? Então a gente precisa extrair lógica desses conceitos. Cada vez mais a gente vai trabalhar com eles, em razão desses conceitos permitirem uma evolução até mesmo de acordo com a sociedade. Se a gente fecha muito conceito, a gente tem uma dificuldade de interpretação normativa forte. Isso tem sido objeto de discussão da doutrina de uma forma geral. Até em razão à própria evolução da lógica do princípio da legalidade, dentre outros desdobramentos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa conviver. Agora, também é necessário que a gente busque fazer a interpretação de acordo com o sistema e, obviamente, não fazendo uma interpretação direcionada para vou pagar menos ou vou pagar mais. Ou seja, buscar uma interpretação técnica da coisa, né? E eu acho que isso gera uma diversidade, uma dificuldade muito grande de trabalho.
Um outro ponto que eu queria trazer é que essa análise ela acabou sendo feita dentro de um contexto de uma atividade de produção industrial, né? Ou seja, a gente está falando de uma empresa que presta serviço, que na verdade produz alguma coisa, que entrega um produto acabado e que ela está justamente levando em consideração o elemento da essencialidade ou da necessidade dentro de um processo produtivo. Isso faz uma diferença grande quando a gente vai pensar em uma outra empresa que não tenha esse tipo de situação, para fins da gente entender o que seria insumo. Por exemplo, a prestação de um serviço. O que é insumo da prestação de serviço versus o insumo da produção de um bem? É diferente esse conceito, né? E eu acho que isso também ficou um pouco de fora do âmbito do julgamento do STJ. Né? Não que a gente não tenha jurisprudência administrativa tentando integrar esse conceito. Temos algumas decisões do CARF, até analisando questão relativa a marketing e tal. Então, acho que isso aí é um desdobramento importante do julgado. O que você acha? Deu uma travada aí? Você conseguiu me acompanhar ou não? Tá travando? Quer dar uma saída para eu fazer uma reinclusão e você de novo? Eu acho melhor, Micaela. Eu vou sair e vou entrar com 4G. Tá. Combinado, sem problema nenhum. Pode ser? A gente espera você. Pode ser. Gente, enquanto a Vanessa vai e volta, vocês sabem que essas coisas de internet são terríveis, né? A gente vive isso naturalmente na vida, então faz parte. O que eu queria era justamente que vocês me dissessem aqui o que vocês acham com relação a essa diferenciação, porque essa questão do conceito de insumo, contemplar, você fazer um conceito de insumo vislumbrando uma atividade de produção de um bem, é completamente diferente de você fazer esse conceito em relação à prestação de serviço, né? O que vocês acham disso? Coloca aqui para mim enquanto a Vanessa está entrando. Já mandei o convite de novo. Pronto. Vou repetir a pergunta. A pergunta é: o que vocês acham? A diferença é muito grande na definição do conceito de insumo quando a gente verifica uma atividade de produção, né, de um bem, ou quando a gente verifica uma atividade de prestação de serviço. Tô te mandando. Peraí, vê aí. Já te mandei o convite. Consegui voltar. Joia, Vanessa, entrou. Perfeito. E aí? Então, a gente estava falando aqui da questão de que o conceito de insumo ele foi analisado dentro de uma atividade produtiva, que é normalmente aonde a gente analisa o conceito de insumo. E não se abordou muito a questão atinente à prestação de serviços. E aí a gente vê uma tendência muito forte a discussões, né? Principalmente... Oi, Mari, tudo bem, querida? Principalmente com relação a... Bom, ok, eu quero aplicar o conceito de insumo para, por exemplo, justificar as despesas que eu tenho com marketing, né? Inclusive, o próprio CARF veio a entender que seria cabível a aplicação desse conceito para uma empresa que prestava o serviço de marketing, porque ele chegou no racional de dizer isso é um insumo da prestação de serviço. E isso não teria sido analisado por parte do Superior Tribunal de Justiça, até porque ele estava vendo uma atividade industrial em si. Então, a pergunta que eu tinha feito aqui para o pessoal, que alguns até responderam, deixa eu só ver, o Carlos falou que ele acha que na prestação de serviço o conceito de insumo não se aplica muito. Carlos, eu concordo contigo, tecnicamente falando, tá? Mas o pessoal está aplicando. Então, a discussão aqui é até que ponto a gente consegue usar esse racional ou não para fins de apuração de crédito, tá? O Felipe disse, acho que em relação à indústria... Ele disse que acha que é empírico essa relação, mas a de serviço é muito abrangente e volátil. De fato,
Então, eu queria ouvir de você o que que você acha, Vanessa, com relação a essa questão, porque isso é um ponto que eu vejo que tem trazido muita discussão. De certa forma, esse caso que está no Supremo Tribunal Federal também traz um pouco dessa concepção, parece que envolve também discussão com relação à despesa de marketing. Confesso a você que não tive ainda tempo de ler toda a afetação, mas acho que seria interessante a gente analisar isso. É possível, não é possível? O que que você acha? E eu acho que ela congelou de novo. Mordida do Leão falou que entende Então, que eu acho assim, serviço tem sumo também. Pode falar, querida. então, eu acho que assim depende muito da atividade, né? Nesse caso assim do café, né? Ricardo Eletro, que foi julgado, estava também dentro do objeto social da Ricardo Eletro, né? Era secundário, estava dentro da publicidade. Aí eles consideraram que realmente assim nesse ramo da Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Ponto Frio, todos esses, sim, realmente a propaganda faz uma diferença, né? Porque o preço é mais ou menos muito próximo um do outro. Então, para conseguir mercado, eles precisam do marketing. Sem o marketing, não consegue atingir a concorrência. Realmente é um ramo que precisa. Né? Então, eu acho que é muito caso a caso. Realmente não dá, eu acho que não dá para a gente dizer, marketing nunca vai ser, marketing sempre vai ser. Eu acho que realmente vai ter que ser uma análise caso a caso, né? Então, dependendo do ramo, dependendo... Mas, assim, no meu conceito, em geral, não seria, tá? Eu acho, assim, por exemplo, a Unilever, que vai ser o caso julgado aí pelo Supremo, né? A Unilever, ela fabrica sorvetes, ela tem, né, desde produtora do Omo, tem várias produções. Sim, eu acho que ela não necessariamente depende do marketing para vender. Se você fizer o teste da subtração, é claro que mas não é essencial. Vocês estão me ouvindo? Entendi. Não, perfeito, Vanessa. Eu queria aproveitar para dar aí as boas-vindas à Tatiana, que está ingressando na nossa live. Minha querida, você ingressou no momento quente do debate. Momento feito para Eu ti. já percebi. Tá? Já percebi. Então, eu já seja fiquei muito até com bem-vinda. uma dúvida não, eu já tenho até uma pergunta. Não sei se já foi suscitada, mas é porque a parte do julgamento do STJ e dessa percepção que para alguns é intermediária, para outros é ampla, por conta do posicionamento anterior do CARF, que ele já ampliava um pouquinho o conceito restrito, mas não ampliava tanto quanto o STJ fez. Mas que mesmo assim também não ampliou a ponto de equiparar com o IRPJ, com regra de dedução no IRPJ. A minha pergunta é: qual é o efeito da exigência, da característica importância? Tá, né? Da beleza. relevância e não, não da essencialidade. Eu acho que para mim gente esse é um estava ponto nesse crucial. ponto. A gente estava nesse ponto exatamente. Então você entrou com uma pergunta muito pertinente. A Vanessa está tendo uns probleminhas aqui de comunicação, tá? De internet. Tá saindo e entrando um pouco. Mas, assim, o que a gente estava discutindo, tá? Em relação a isso? Ela estava dando um conceito. Pois é. Ela estava dando um conceito, Tati, que estava lá na Regina Helena Costa, né? Que a Regina trouxe, da diferença entre essencialidade e necessidade. E que havia até aquela própria lógica do teste de subtração para você entender que aquilo é essencial, né? A necessidade é algo que é importante, mas não essencial, ou seja, não passaria no teste de subtração, mas que seria relevante para aquela atividade em si. Inclusive, dentro da lógica da necessidade, estariam, de certa forma, algumas obrigações legais. Aí, o que eu estava colocando, antes da gente aprofundar a importância, foi o seguinte: esse julgado, ele despertou, né? A gente está ainda aprendendo a trabalhar conceitos indeterminados. Então, até porque existe um problema de que a interpretação ela tende a ser dirigida para você não pagar ou para você pagar, e não uma interpretação que busque efetivamente o racional do que é efetivamente a essencialidade ou não, né? E a necessidade ou não. Agora, tirando esse comentário pragmático básico, eu acho que é importante que a gente pense no seguinte: ao fim e ao cabo, oi Vanessa, Vanessa voltou, queridíssima. Tudo bem? Estava falando aqui com a Tati e circunstanciando o ponto do nosso debate, porque ela veio com uma pergunta, que aí eu vou te passar a palavra para poder falar, só vou terminar a contextualização, relativa à questão da importância. O que é importante para fins de conceito de PIS e COFINS de insumo, tá?
Agora, só voltando, a gente estava debatendo que nesse conceito, Tati, o STJ ele ficou muito ligado a uma análise dentro de uma cadeia produtiva industrial. Porque, obviamente, eu estou tendo a produção, eu comprei bens, elementos que eu vou integrar e que efetivamente vai sair alguma coisa nesse final. E aí eu vou avaliar dentro dessa cadeia produtiva o que eu tenho. E aí eu coloquei, isso não foi analisado para fins de, por exemplo, uma prestação de serviço, que não tem o mesmo racional. Então, será que eu posso também usar esse racional para a prestação de serviço? Aí um colega que estava aqui presente falou, mas eu não vejo o conceito de insumo como compatível com a prestação de serviço. Tecnicamente falando, não é realmente. O insumo está muito vinculado a uma atividade industrial. Mas a lógica aqui é o que justifica, qual é a base, qual é a essência, qual é o necessário para que eu possa prestar aquela determinada atividade, seja a produção de um bem, seja a prestação de serviço. Está utilizando o termo insumo tecnicamente para ambos. O que importa dizer é, dentro dessa definição do que é necessário e importante para a prestação do serviço ou para a produção do bem, eu tenho a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS. Sendo que existe uma diferença básica entre os dois. Por exemplo, a própria lógica do marketing. E foi esse o ponto que nós paramos. Inclusive, o Felipe fez uma observação com a qual eu concordo. Realmente, se a gente for analisar genericamente, meu filho, o marketing é essencial para tudo, né? Para a gente namorar, para a gente arranjar emprego, para a gente conseguir. Marketing é essencial para tudo. A gente tem que saber vender o produto sempre. Então, veja bem, concordo contigo que marketing, se a gente for olhar sobre esse prisma, eu acredito tudo. A grande questão é apenas o seguinte, não é assim, né? A gente vai ter que analisar dentro da atividade produtiva ou dentro da atividade de prestação de serviço. Então, por exemplo, para mim, o marketing ele geraria efetivamente crédito quando é a essência do serviço. Ou seja, se eu sou uma pessoa que vou praticar o serviço de marketing, eu forneço esse serviço, intrinsecamente, ali eu entendo que é pura crédito, né? Ou eu tenho como objeto social, além da venda dos produtos, fazer o marketing. Ok, também é factível. Agora, o marketing pelo marketing, eu já acho que não seria dentro desse racional. Beleza? Agora, a mordida do leão. Eu vi sua pergunta, tá? Com relação ao STF, se vai mudar ou não. Segura um minuto que a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, tá? Que a gente ainda tá no STJ, mas vamos chegar no STF. Então, vamos lá, Vanessa. O que você acha desse lance da importância? Você acha que a importância como é que estaria vista essa atividade da importância dentro do julgamento do STJ? E Tati, complementa se você quiser, que foi você que fez a pergunta, né? É relativo, né? Eu acho que realmente então, eu dei o exemplo, né? Assim, para Ricardo Eletro, como o CARF entendeu, e eu concordei também, eu acho que nesse caso realmente é relevante, porque como os preços são muito próximos dos concorrentes, se ele não usar uma verba grande em marketing, ele realmente vai ter dificuldade de ganhar mercado e de exercer a própria atividade dele. Então, nesse caso, sim, eu entendo como concordo aí com o CARF de que poderia considerar como um insumo para acreditamento de PIS e COFINS. Mas eu estava pensando aqui no caso da Unilever, que é o caso, né, do Supremo, que vai ser julgado. Eu acho que ela tem um leque muito amplo, ela tem desde fabricação de sorvete até produtos de limpeza, como o Omo, né? É claro que o marketing ajuda a vender, com certeza ajuda, mas ela também tem formas de vender, né? Assim, quando ela bota lá no mercado, já tá, né? Quando ela consegue distribuir para vários supermercados aquele produto, ela já está fazendo alguma propaganda. A propaganda aí seria relevante, mas não seria essencial, né? Eu acho que nesse caso, eu não sei se vocês concordam, eu vejo o caso da Unilever como relevante, mas não essencial. E até assim, no conceito, né, contábil, entrando um pouquinho na contabilidade, entraria mais como uma despesa operacional, né? E aí já mais para o imposto de renda. Então já seria aquele conceito mais amplo. E o que a gente vê muito, pelo menos tudo que eu vi da Receita, vi bastante julgamentos no CARF, a tendência é que se for despesa operacional, né? Despesa com advogado, despesa com contador, TI, tudo que não for exatamente de atividade fim, não seria considerado um insumo para PIS e COFINS. Então, marketing, eu acho que vai meio nessa lógica, é um meio de alcançar, não é o fim, não é a atividade fim.
Então, eu acho que, em geral, a tendência é ser bem restritivo, os tribunais serem restritivos e não admitirem como insumo. Eu concordo. Eu acho que a percepção estaria bem acurada. Até mesmo porque, e até dando um passinho atrás para ilustrar a pergunta que eu tinha formulado em relação a essa questão da relevância, da essencialidade da relevância, é que esse posicionamento, esse entendimento do STJ me causava um pequeno desconforto em relação à relevância. E como que a relevância ela pode conduzir a esse conceito amplo de aproximação a despesas operacionais. A essencialidade não, porque ela tem como ser apurada com razoabilidade, mas a relevância me parece que não... Eu já vi algumas análises desse julgado falando que nesse julgado foi fixado um conceito mais intermediário, do intermediário para o amplo, seria mais amplo do que aquele que era endossado pelo CARF, porém não tão amplo quanto o de despesas operacionais praticado no campo da legislação do imposto de renda. Mas esse conceito de relevância, para mim, ele deu ensejo a uma aproximação. E aí eu realmente tenho dificuldades de ver como não aproximar a partir da interpretação do julgado. Por outro lado, eu convijo com a Fazenda no sentido de que o PIS e a COFINS eles não deveriam ter uma feição aproximada para fins de dedução. Então, deveria ter aqui um regime de creditamento significativo, né, de fato, porém não equivalente àquele operado no âmbito do IR. Verdade. Mas o Harry também concordou com você. Você já viu que o Harry aqui está concordando plenamente com Ele concordou veementemente. Estou vendo ali. Verdade. Não, mas, gente, é um ponto interessante isso, né? E continua. Eu vou fechar a porta aqui só um minuto. Ele está opinando demais, né, Micaela? Ele está opinando excessivamente hoje. Tadinho. Ele você está tá num opinamento Micaela. intenso. Os animais eles também têm direito à voz. Não, eles têm direito à voz. Ele só não pode concorrer comigo. Porque se ele começar a latir aqui do meu lado, vocês não vão me ouvir mais. A voz dele é maior. Não, mas, gente, é interessante a gente pensar nisso, porque, de fato, o PIS e COFINS, apesar da base dele estar vinculada à Receita, ele tem um racional completamente diferenciado quando a gente pensa relativamente à questão das deduções do imposto de renda. Então, de fato, ele não pode ser tão grande nem tão pequeno. A gente precisa buscar um meio termo. E aí, falando um pouco desse racional, do que seria necessário, eu pergunto a vocês o seguinte: e LGPD? Gastos com LGPD, já que são impostos pela lei. Vocês acham que isso estaria dentro do conceito do que geraria creditamento para fins de PIS e COFINS? eu acho que sim. Eu acho que sendo legal, que eu tenho visto, até a própria Receita tem sido bem... Tem, assim, flexível entre aspas, né? Porque a própria questão aí de máscara para Covid, né? Álcool e gel, eles falam só daqueles funcionários, aquela mão de obra que está diretamente ligada à produção. Aí também eu acho que, assim, é muito extremado, né? A Receita fala só aqueles que estão ali ligados, como se pudesse, né? A secretária que também trabalha na empresa, outras pessoas... elas têm que usar máscara, né? E aí eu vou fazer o quê? Um racional, vou dividir, vou calcular quantas máscaras meus funcionários estão usando, que não são secretários, ou que não são de TI. Não pode. Assim, eu acho que aí cria uma dificuldade absurda. Acho que a Receita, ao restringir muito, ela tem muito, assim, a minha visão, muito, abre aspas, preconceito com tudo que é relacionado à mão de obra, né? Porque tem a vedação lá do artigo 3º, parágrafo 2º, né? Inciso 1 da lei, que tudo que pagamentos à pessoa física, né, relativo à mão de obra, que não poderia considerar insumo. Então, a maioria das coisas, né, vestimenta, eles têm um conceito bem restritivo em relação, né, aos itens relacionados à mão de obra. E aí eu acho que não deveria ser tão restritiva só aqueles que estão alocados. Eu acho que nesse caso de imposição legal, você teria que ser amplo, né? E eu acho que a LGPD, então, é a imposição da lei. Você tem que contratar o data officer, né? Tem que ter uma série de adequações tem que ser feitas, né? Em termos de TI também, tem que armazenar, como vou armazenar, o próprio jurídico tem que se envolver. Então, eu acredito que nesse caso
poderia considerar sim. E o que você acha, Tati? Eu concordo plenamente. Se é imposição legal, não tem que discutir. Fora da imposição legal, fora da essencialidade e fora da imposição legal, é que as coisas começam a ficar complicadas. Mas dentro da essencialidade e da imposição legal, me parece que elas duas conduzem com naturalidade ao direito de creditar. É a forma como eu vejo. Porque a imposição legal, gente, é a lei impondo aquela despesa. Você não está fazendo um juízo negocial a respeito daquilo. Exatamente. Concordo plenamente com vocês. Acho que está perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte. O que vocês acham desse julgamento que chegou no Supremo da Unilever? Vocês acham que existe... eu já ouvi assim, várias posições. Tem pessoas que estão torcendo loucamente para a porteira estar aberta, tá? Ou seja, vamos aí alegremente para o conceito de renda. Tem pessoas que estão desesperadas, achando que vai existir uma restrição e uma piora ante aquilo que ficou fixado no STJ. E tem outras pessoas que estão no estado de dizer dará igual, será reproduzido aquilo que foi decidido pelo STJ. E eu esqueci de falar que tem um último grupo, no qual, inclusive, eu me insiro, que entendo que essa matéria não deveria ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e aí, passo para vocês a pergunta. O que vocês acham? Deixa eu assim, minha visão, né, vendo... Vocês estão me ouvindo? Aham. Estamos. Deu uma travadinha rápida aqui, mas na minha posição, eu acho que, assim, lendo o voto do Toffoli naquele outro RE, no tema 337, que era a questão de coexistência do regime cumulativo com não cumulativo, eu achei que ali ficou muito claro que ele entendeu que, assim, a base de cálculo não poderia ser muito alargada, mas, ao mesmo tempo, não poderia ser muito restritivo, senão você viola a não cumulatividade, né? E a não cumulatividade é representada pelo princípio da capacidade contributiva. Então, eu acho que, vendo toda a análise que ele fez, lendo todo o voto dele, a tendência seria de entender que ele vai seguir o STJ. Me pareceu que ele não vai ficar super amplo, né? De forma a desnaturar a própria base de cálculo, mas, ao mesmo tempo, ele não vai ser tão restritivo de forma a não observar a não cumulatividade, que também é importantíssima, né, para a racionalidade das empresas, para justamente estimular toda a produção. Então, eu acho que ele vai seguir a linha da STJ, sim, de adotar esse conceito intermediário. Eu só espero que ele fixe alguns critérios, não deixe tanto, minha visão, na mão da Receita, de ficar regulamentando, estabelecendo critérios, porque, assim, a Receita tem um viés nítido de arrecadar, né? Então, eu acho que seria interessante já fixar algumas balizas, sempre que possível, já trazer algumas balizas para poder atender, né, essa finalidade aí da não cumulatividade, deixar claro da segurança jurídica que a gente precisa tanto. Então, eu espero que ele... Eu acho que ele vai, se eu puder arriscar, acho que ele vai na posição intermediária. Beleza. Eu convirjo com você, Micaela. Eu não acho que o Supremo tinha que falar nada a respeito disso. Porque vejamos o que a Constituição diz. A Constituição, ela preceitua não cumulatividade, ela fala em não cumulatividade, mas ela não fala obrigando, para começo de conversa. Não existe uma obrigatoriedade de não cumulatividade, diferente das outras ocasiões que ela fala em não cumulatividade para o ICMS, que ela obriga, para o IPI, que ela obriga, para os impostos que sejam instituídos pelo exercício da competência residual, ela obriga. No caso das contribuições sociais, ela fala que pode ser estabelecido um regime não cumulativo e é deferente totalmente ao legislador. Então, as condições nas quais essa não cumulatividade vai ser exercida, me parece que é uma questão da prerrogativa do legislador. Aí o legislador foi lá, editou uma lei usando determinados termos, e aí a administração tem que ser deferente aos termos do legislador. Não apenas à Constituição, de maneira geral, mas aos termos do legislador. E o termo que gera controvérsia é um termo do legislador, em suma.
Se é a Pois palavra do legislador que está dando treta, a treta tinha que ser resolvida pela STJ. É a adorei. minha... Adorei a treta no STJ, eu também acho. Olha só, Me concordo com parece. você Posso só fazer plenamente. um comentário? Pode, vai fundo. O Supremo, nesse sentido, está sendo um pouco paternalista, puxando para si toda a competência de resolver todos os conflitos de interpretação que ocorrem no sistema, deixando de observar que alguns conflitos de interpretação não são conflitos em relação à Constituição. Eles têm relação com a Constituição? Claro, porque toda a ordem jurídica está submersa à Constituição. Nada no ordenamento jurídico é legítimo se não sob a ótica da Constituição. Então, dessa maneira, se a gente for assumir essa perspectiva, então o Supremo ele pode analisar tudo. E a gente não consegue racionalizar a ação dele de maneira a torná-la mais eficiente, de maior qualidade. E eu acho que nesse sentido tem aqui um problema institucional, uma questão institucional que a gente deveria valorizar a Corte Constitucional enxugando as ocasiões nas quais ela se pronuncia, quando os conflitos são de fato constitucionais, quando é uma interpretação constitucional que está posta. E no caso, é insumo, não é uma questão constitucional. Aí você consegue cavar a questão constitucional, mas cavando tudo é constitucional. Não. E aí, assim, pessoal, eu me pergunto qual é o conceito de ofensa reflexa, né? Porque eu tenho uma dificuldade agora. Antes, quando eu ensino para os meus alunos a ofensa reflexa, é quando você tem a Constituição, você tem uma lei que está regulando aquilo ali, etc. e tal. Então, se na verdade a violação é a lei, a gente, né, não pode dizer que é uma violação direta à Constituição, porque a lei que está prevendo aquilo ali. A gente vai levar uma violação para a Constituição quando a gente tem uma questão direta, de aplicação e tal. Aí me vem um Supremo e faz um negócio desse, eu digo o quê? Eu digo, olha, eu desaprendi o conceito de ofensa reflexa, alunos. Estou aqui ainda tentando voltar para os bancos universitários, que é difícil. Agora, sim, eu acho, Vanessa, que você está indo numa linha que é o que deve acontecer, tá? Provavelmente. Eu também acho que quem está acreditando que vai ter abertura de... Pois é, de TOEFL. Porque eu acho que essa abertura de fronteira de renda nesse momento, assim, é ser muito otimista. Eu tenho uma tendência a gostar de ver o mundo cor-de-rosa e etc. Mas, assim, não cheguei nesse ponto, porque eu acho que aí já é ver o mundo roxo, sem falar de que a gente vai estar desvirtuando literalmente, totalmente a lógica do PIS e da COFINS, né? É aquilo. A gente tem que ter bom senso. É ótimo deduzir tudo, eu acho sensacional. Agora, infelizmente, existem coisas que a gente pode ou coisas que não dá. Então, para fins de conceito de insumo de PIS e COFINS, sem dúvida, no meu sentir, a gente tem que buscar um racional ligado à produção da receita. Por exemplo, eu entendo que aquela vedação, né, e a necessidade para fins de dedução do imposto de renda, perdão, para fins de creditamento de PIS e COFINS, quando você fala dos esforços bem-sucedidos, eu tenho horror a essa expressão. Porque significa o seguinte, se você é sortudo, parabéns, você vai poder deduzir. Agora, se tu é um azarento, meu amigo, miséria para ti. Nem direito a acreditamento da despesa que tu teves, tu tem. Entendeu? Então, assim, não acho isso muito lógico, porque você se dá bem ou você se dá mal faz parte da atividade, então não interessa. Você está tentando produzir receita. Se vai produzir ou não é outra história. Então, aí, por exemplo, eu particularmente tenho uma divergência. Mas eu acho que a gente tem que buscar não descaracterizar a contribuição. Eu acho que essa interpretação intermediária ela vai mais nesse sentido. Não sei o que você acha, Tati, que eu concordo nesse aspecto da análise feita pela Vanessa, do julgamento em si, né? Olha, futurologia sobre o Supremo, eu me sinto tão incerta de fazer. Assim, porque não sei o que vem, mas eu acho que dentre dos elementos que a gente tem à disposição para fazer algum tipo de prognóstico, acredito que é a posição mais adequada. Não apenas por conta do contexto que nos conduz a uma percepção de que essa posição intermediária vai ser endossada, como também por uma questão acadêmica, por uma questão teórica envolvendo as categorias da controvérsia.
me parece que, bom, eu convirjo com a Micaela e com você nesse sentido de que não dá para aproximar de despesa, porque senão você, de despesa operacional, porque senão você está saindo do campo da contribuição social, que inclusive na origem era um tributo que tributava receita. Só depois foi colocada um ensejo ali, um gancho para não cumulatividade, depois de muitos pleitos, de um lobby forte. E aí, mesmo assim, a não cumulatividade ela veio, mas com alíquotas maiores. Então, no final das contas, até nesse aspecto, enquanto as deduções, o creditamento for complexo do jeito que é, eu sou favorável à tributação da receita, não cumulativo. Assim, comparando os dois sistemas isolados, os dois regimes isolados, eu acho que no sistema faz muito mais sentido uma tributação de receita, sem não cumulatividade, uma coisa simples e com uma alíquota módica, do que tributar a receita com não cumulatividade e uma regra aberta de dedutibilidade que causa, inclusive, disparidades no mercado, a depender de quem dá sorte com o magistrado e quem dá azar. São pessoas jurídicas, empresas com situações negociais idênticas, despesas idênticas, que cumprem um propósito naquela atividade da mesma maneira, mas que têm tratamentos distintos para fins de apuração da base, porque um judicializou e deu sorte, o outro judicializou e deu azar. Então, no campo assim da análise isolada das contribuições sociais, eu sou favorável à acumulatividade, o que parece um absurdo, mas é porque realmente essa sistemática de apuração de despesas me parece uma loucura. Mas, se o Supremo, de fato, convergir para um caminho de trazer melhores parâmetros, aí a coisa muda de figura. Porque é lógico que o problema da não cumulatividade não é a não cumulatividade. Não cumulatividade é maravilhoso. O problema é a complexidade e as alíquotas. Mas principalmente a complexidade do regime. E se a gente lograr melhores requisitos, acho interessante. Me parece que só de tirar do jogo a relevância, o critério relevância e importância, as coisas ficariam mais claras. Assim, Teria que duas falar de observações. Teria que elaborar melhor as outras excepcionalidades, as despesas não essenciais, mas dedutíveis. Desde que se esclarecesse isso, poderia tirar do jogo a relevância. Show. Vamos lá, 2 pontos. Não acho que é loucura você ter falado que a cumulatividade era melhor, porque, inclusive, muita gente apresentou estudos falando sobre isso, que a cumulatividade ela impactava menos do que a não cumulatividade. A não cumulatividade ela trouxe efetivamente um aumento de tributação, apesar da aplicação desse regime, da instalação dele, ter justificado uma redução tributária, ou seja, o discurso foi um, a prática foi outra. Ao fim e ao cabo é isso. E o segundo aspecto que eu acho que efetivamente é complicado é essa questão da complexidade. Tá? Realmente, a relevância é um conceito extremamente aberto. O que a gente vai conceituar como sendo relevante? Agora, ele se torna um conceito menos aberto se a gente vincula, por exemplo, a atividade produtiva. Então, a coisa ela pode não ser essencial, mas se eu entendo que ela é relevante para a atividade produtiva, eu começo a fechar a relevância. Agora, isso é um racional válido, de novo, para aquela questão que eu falei relativa à produção e prestação de serviço. Pois é. E aí não criaria uma disparidade entre indústria e serviço? Eu creio. Uma disparidade injustificada? Eu não sei se injustificada, mas eu sei que cria uma disparidade, porque são atividades diferentes, né? O que você acha, Vanessa? Você tá muito calada aí. Fale. O que você acha? A minha internet é um pouquinho lenta, mas estou conseguindo ouvir aqui o que vocês estão falando. A questão, assim, realmente, prestação de serviço, né, é mais difícil você caracterizar o que é um insumo do que numa atividade produtiva. É muito mais difícil, como a gente já tinha colocado.
E realmente, eu concordo com a Tati que assim, gera muita insegurança, né? Porque é aquilo, eu dei sorte de cair com um jogador que entendeu que aquilo era insumo para minha atividade, eu vou ter uma vantagem concorrencial aí em relação ao outro que, né, caiu com um jogador que não tem, não teve o mesmo entendimento. Então, realmente é um não, a gente não tem segurança jurídica, né? A gente com esse o que é relevante, o que é essencial, realmente ainda não temos ainda uma definição clara que pudesse seguir de baliza aí para todos que atuam, né, em determinado setor, por exemplo. Né? A gente não consegue ver com tanta clareza. Um ponto que eu acho interessante dessa discussão do relevante ou não é a própria atividade de transporte, né? Imagina o seguinte: se eu, para poder produzir de um determinado lugar, para eu conseguir fazer com que aquele produto chegue ao mercado produtor, chegue ao mercado consumidor, eu preciso de transporte, isso passa a ser relevante, né? Agora, se eu chego e digo, não, transporte faz parte da minha atividade, porque eu tenho que transportar naturalmente, né? Eu tenho que levar aquilo para outros lugares. E aí? Como é que eu vou poder identificar que a posição do transporte dentro da minha atividade? Eu preciso entender que para ela ser insumo, o transporte tem que ser essencial para eu poder colocar para comercialização, né? Que alguns produtos são isso, eu preciso transportar efetivamente para poder colocar para comercialização, e outros é o transporte logístico apenas, né? Você mudar de um armazém para outro, você levar para algum lugar e tal. E aí? Né? O que é efetivamente relevante ou não para fins de geração de crédito? Então, a gente começa dentro da complexidade das atividades, e isso é um ponto que eu acho interessante, e eu queria ouvir de vocês. A gente vê que a discussão ela é fática. Ela é intrinsecamente fática. Eu não vou conseguir analisar o conceito de insumo de forma teórica, buscando modelos, porque eu vou ter que entender a atividade, né? Onde está sendo inserido aquilo ali. E aí, necessariamente, será que eu vou ter que fazer prova pericial, gente, para poder dizer, olha, o transporte aqui é essencial para a minha atividade, etc. e tal, e no outro caso não vou? O que vocês acham? Eu acho que a prova pericial ela é muito válida quando assim, é realmente relacionado à atividade em si. Eu acho que a questão do transporte dá para resolver usando ali um pouco da razoabilidade, né? Se eu vou usar o transporte, por exemplo, para levar, Receita dá esse exemplo, eu vou levar, eu tenho gado, né? Eu vou levar o meu gado para ser vacinado, porque a lei impõe que receba vacina. Então, aí é uma imposição legal e eu preciso disso para poder vender. Então, é naturalmente essencial. Então, esse transporte aí, nitidamente, é insumo e vai ser considerado. Né? Mas aí tem muita discussão, tem muita polêmica no CARF, a questão do transporte entre os estabelecimentos, né? do próprio produtor aí do bem. Né? Então, isso aí tem decisões favoráveis no CARF, que o transporte entre estabelecimentos seria, sim, um insumo. Mas a Receita tem um evento restritivo nesse caso. Né? Então, polêmicas não faltam. Eu acho que o transporte depende, realmente. Tem que ser analisado caso a caso. Porque tem várias possibilidades, né, nesse campo. A gente pode, primeiro, alocar no campo da atividade produtiva o transporte como complementar à atividade produtiva, como um viabilizador ou complementar. E a gente pode alocar o transporte para o prestador de serviço. Então, essa tem a gente já divide aí, né, no que diz respeito a transporte. Para o prestador de serviço, é essencial. E aí não vem a grandes debates. Mas no campo da atividade produtiva, da indústria e os serviços de transporte que são utilizados para fins de viabilizar aquela empreitada negocial de todo, aí realmente eu fico muito na dúvida. Eu não tenho um posicionamento definido, assim como falando como acadêmica. Substantiva, e é preciso reconhecer isso. Existem bons argumentos, no meu entender, para ambos os lados.
Mas, convergindo com o que vocês duas mencionaram, é uma questão fática. E eu não sei se prescindiria de prova pericial. Acho que uma prova pericial seria interessante. Pois é. Em muitos casos. Eu fiz... Porque no campo da argumentação, ainda que a gente use da razoabilidade, no campo da argumentação, as coisas ficam muito no campo teórico e não dá efeito de prova para aquilo que a gente alega. Ah, impacta no resultado da minha atividade. Sem o transporte daqui para cá, o meu produto vai perecer. Sem o transporte célere, o meu produto perece. Ele é sujeito a perecimento, não vou perder estoque. Sei lá. Então, talvez uma providência uma providência pericial fosse capaz de demonstrar essa perda, de fato, que vai desmilinguindo a atividade produtiva, o produto em si. Então, acho que realmente uma perícia seria interessante em alguns casos. Pois é, eu quis trazer essa pergunta para a gente refletir juntas sobre o seguinte. Vocês vejam, a questão é fática. Na maioria das vezes eu vou estar precisando de uma perícia. Se não usar uma perícia, uma prova documental, porque eventualmente pode ser que aquela situação não se repita ou tenha ocorrido episodicamente, você não consiga eventualmente fazer uma perícia naquilo. Mas alguma prova você vai precisar. Vai ter que discutir a questão fática. Então, veja, como é que é possível a gente imaginar que um tribunal superior possa construir balizas que sejam tão específicas, já que a gente tem tantas dificuldades e diferenças em relação a questões fáticas? Então, a minha questão é, será que efetivamente eu preciso que o STJ restrinja, ou que o STF agora, né, analise a questão, minudenciando mais aquilo que foi decidido pelo STJ, adotando um ou outro conceito? Ou será que, na verdade, nós não precisamos fazer uma interpretação, trabalhar com esses conceitos, interpretando mais na prática, levando em consideração a necessidade de analisar o caso concreto, coisa que uma corte superior não vai analisar. Porque fatos e provas ela não vai revolver, ela vai pegar o fato trabalhado. Né? E não vai, então, não vai servir para pouca coisa. Pois é, pois é. Acho que até pegando o gancho aí da sua fala, é interessante lembrar que quando teve a decisão do STJ, todo mundo celebrou, oh meu Deus, resolvemos nosso problema, temos um parâmetro. Só que variam as interpretações daquele julgado. Então, o julgado, ainda que vinculante, ele não sana nada, ele só renova as discussões. Exatamente. E usa os novos parâmetros. Antes, era o parâmetro legal. E aí tinha jurisprudência não vinculante, que servia de persuasão para determinadas situações. Mas aí, uma vez vindo o julgado vinculante, ele também vincula de uma maneira muito suave, porque ele está sujeito a interpretações de vários entes. Eu até lembro que eu fiz um vídeo sobre a não cumulatividade no regime do PIS e da COFINS aqui pro Instagram. E aí eu fiz uma analogia com aqueles monstros da mitologia grega, que a gente tinha matado o Ciclope com o julgado do STJ, mas matando o Ciclope a gente deu origem à Sila, que é um monstro com várias cabeças e várias pernas, porque são várias pessoas interpretando de formas distintas aquele julgado e aí indo para conclusões distintas. Não resolveu nada, a gente trocou um monstro pelo outro. Agora veja como é que direito tributário é sensacional. Faz com que essa criatura resgate elementos da mitologia grega e faça comparações. Entendeu? Quase poético esse negócio. Adorei. É criativo. Não é não? Pois é, gente. A mente da pessoa vai viajando para uns cantos, assim, questionáveis. Não, tem gente que diz que direito tributário é chato. Se a pessoa chega nesse nível de comparar monstros, você vê que é super divertido. Então, assim, não tem como achar essa matéria chata, né? Agora, só contextualizando a Vanessa, que deu uma caída e retornou. Vanessa, a gente estava falando aqui
sobre justamente essa questão fática, que ela existe, que ela está intrínseca aos créditos, né? A aferição do que pode apurar crédito. E ela caiu de novo. Peraí, vamos lá, estamos com um problema de internet, que faz parte da vida, mas a gente chega lá. Quando a Vanessa entrar, eu... Ah, tá entrando. Tá entrando. E com relação a essa questão fática, eu vou, assim, essa problemática fática acaba recrudescendo aquela minha observação sobre a complexidade íncita da não cumulatividade, né? Sim. Se você quer não cumulatividade, você vai ter que gerir complexidade. É meio um mito. Essa coisa da simplicidade, do sistema simples, é meio mitológico também. Total. É total mitológico. Vanessa, a gente estava esperando você voltar aqui para justamente ouvir tua posição. O que a gente está falando aqui é que essa questão fática, tá? Que ela acaba estando diretamente ligada. Tá horrível hoje. Não, mas minha filha, fica tranquila. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui fazendo, tá ótimo. Tá todo mundo acompanhando, a gente está levando. O que importa aqui é o seguinte: queremos saber a sua opinião agora com relação a esse lance fático. Que a gente acha que, a partir do momento que a questão ela é fática, até que ponto um tribunal superior ele vai conseguir chegar a delinear limites que realmente gerem essa suposta segurança? Será que isso, na verdade, não é uma questão da gente aferir no caso concreto, caso a caso, as peculiaridades? Porque o tribunal ele vai trabalhar em balizas gerais. A gente viu aqui o exemplo do transporte, eu gosto de trazer ele no final, porque ele tem diversos desdobramentos. Ou seja, tem várias formas de transporte. Como é que eu vou encarar isso? Ou seja, eu vou esperar que o STF agora, no julgamento, vai me trazer uma baliza que eu consiga ter certeza se o transporte vai me gerar crédito ou não como insumo? Isso é uma coisa complexa, né? Eu queria ouvir de você. O que você acha disso? Oi, Vanessa. Oi, vocês Voltou? estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, Travou um pouco, mas assim, pelo que eu ouvi, você queria saber da questão, o que eu acho, se essa matéria não é muito fática, é questão de prova, não é isso? Exatamente. Como é que essa questão que é tão de prova, ela poderia ser melhor balizada pelo STF ou pelo STJ, a partir do momento que são tribunais que vão ver de uma forma macro, né? Então, como é que a gente pode esperar que eles venham a minudenciar muito esse tema? Então, é difícil, concordo, ter que estabelecer balizas assim, genéricas que se aplicassem de qualquer forma. É difícil, mas, por exemplo, ele já poderia dizer que despesa operacional não entra. Né? Isso aí, assim, não vou adotar o conceito de relação de imposto de renda. Então, ele já poderia já dar mais segurança, né? Porque os ministros da STJ, você vê, da tese vencedora, todos concordaram para abranger a despesa operacional, mas não constou da tese. Né? Então, acho que isso poderia constar. Né? Se o Supremo vier decidir, deixar isso já de forma clara. Já é um passo adiante. Eu acho que a questão, por exemplo, da vestimenta de funcionários, né? A questão de vale transporte, vale refeição, esses itens. Consideram não? Tem muita discussão sobre isso. Né? A Receita não entende, não seria. Mas eu vi, por exemplo, uma decisão do CARF dizendo que vestimenta, no caso de frigorífico, é essencial e é relevante, é insumo, sim, eu concordo. Né? Então, assim, talvez tentar colocar itens, se ele, por exemplo, vale alimentação é importante, já fixar que vale alimentação, entendeu? Então, prever alguns itens. Realmente, a gente tem que pensar de uma forma, decotar mais o tema, mas dentro de uma visão macro, né? Porque não é possível a gente entrar na minudência que algumas pessoas, por exemplo, esperam que um tribunal superior venha fazer. Então, eu acho bastante legal esses teus pontos de ponderação. de fato. Mas aí a gente conversa com uma outra camada de problema no nosso sistema, que é a responsabilidade. Ai, meu Deus, lá vou eu falar mal de ministro. Não é falar mal de ministro, né? É só fazer críticas fundamentadas e construtivas. Mas a gente entra no campo em que a gente depende da responsabilidade
na formulação do texto que veicula precedente, ou que vai convergir para formar um precedente. E aí, será que haverá esse esforço de ilustração exemplificativa? Se houver esforço de ilustração exemplificativa, todos os votantes vão fazê-lo? Todos vão se manifestar em voto, convergindo nas razões, além de na conclusão? E com isso, essa parte do texto que explicar as situações em que um parâmetro superior já pode vincular muita gente sem precisar de diligência pericial na origem, será que isso será aplicável? Terá força normativa? Terá força vinculante? E aí eu acho que se não tiver um esforço deliberativo responsável com relação a isso, não vai vincular a receita, não vai vincular a administração. A administração ainda vai ter espaço de discussão. Eu concordo. A solução para a redução dessa complexidade, ela, no meu sentido, não existe. Você tem como trabalhar com contexto complexo, levando em consideração aí, eu acho, até uma análise por parte da própria Receita. Eu acho que para essa questão de PIS e COFINS seria muito interessante a gente pensar numa situação de consulta caso a caso você tenha uma consulta que valha, né? Não aquelas consultas que a gente tem hoje, que a resposta já é claramente não dá direito ao crédito, seja tributado, etc. e tal. É uma consulta que realmente se preocupe em analisar a atividade que está sendo apresentada e o elemento, a despesa, principalmente nessas situações de transporte e tal, que trazem uma dificuldade interpretativa. Eu posso considerar isso como relevante ou não, de forma que você consiga reduzir o contencioso e gerar uma uniformidade de tratamento, levando em consideração a complexidade de cada atividade, porque, querendo ou não, o crédito é complexo se eu levo em consideração o conceito de insumo e se eu estou vinculando isso a uma atividade produtiva, porque cada cadeia tem uma complexidade própria, né? Então, eu acho que é impossível eu querer vender uma redução da complexidade, tá? A não ser que eu use um critério que diga vai tudo, ou então vai só isso. Agora, os critérios intermediários que usam questões indeterminadas vão ter dificuldades. Até mesmo você trouxe um ponto interessante. A questão é, será que se eu trago a relevância para uma delimitação vinculada à cadeia produtiva, eu não estaria gerando um tratamento diferenciado e injustificável com relação à cadeia de serviços? Eu, por exemplo, Tati, num primeiro momento te diria que eu não vejo essa diferenciação como algo vedado, porque são atividades diferentes, né? Sim. Então, assim, para mim, eu acho que não. Mas é uma coisa que pode ser aprofundada, pode ser questionada. Ou seja, o grande ponto que a gente vê aqui é que o contencioso ele não para, né? Ou seja, emprego para tributarista tem até a morte com relação à questão de crédito PIS e COFINS. Agora, e eu não acho que isso vai mudar muito com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, honestamente, ok? Porque essa indeterminação vai existir e a necessidade de produção em cada caso vai existir também. Então, mordida do leão, eu lamento te dizer que a gente não tem uma solução conclusiva aqui. A gente tem a torcida, tá? Com relação à tua pergunta. Mas... Qual foi a pergunta do mordida do leão? Ele perguntou se o STF... Estava na caixinha de perguntas que ele mandou no inbox. Ele perguntou o seguinte, se a gente achava que o STF poderia piorar a situação que foi julgada pelo STJ ou manter. Assim, particularmente, eu acho que piorar, não acredito que vá. Tá? Eu acredito que vai no mesmo sentido. Agora, manter o mesmo sentido não é resolver. Porque a gente ainda tem discussão, e foi o ponto que você trouxe, que, aliás, eu me lembro, eu conversando com os meus colegas, quando o pessoal falou exatamente isso. O STJ, saiu em matéria de jornal, dá com pau, né? STJ resolveu o problema de insumo. Aí eu li aquilo ali e falei, resolveu nada, meu amigo. O nego vai ficar discutindo agora necessidade e essencialidade pro resto da vida. Vamos ficar nisso aqui até amanhã. Então, assim, é o que está acontecendo. Então, o que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que, assim, não resolveu. É difícil realmente estabelecer critérios, né? Eu acho que poderia esclarecer alguns pontos, mas realmente critérios uniformes para todos os setores é realmente muito difícil.
Então, assim, como eu falei, acho que, né, sendo o Toffoli o relator, eu acho que a tendência vai ser manter esse conceito intermediário e a gente vai continuar aí tendo algumas lives para poder conversar aí sobre Verdade. essa questão aí do conceito de insumos. Esse é um ponto positivo. É assunto para debater. O tempo inteiro. Não, com certeza. Duas coisas. Primeiro, reforço que sou fã da cumulatividade. Porque eu acho que a gente não escapa da alta complexidade da não cumulatividade. Mas como eu também falei em outra oportunidade, todo sistema que se pretenda minimamente justo e eficaz, ele tem que diligenciar alguma complexidade. E aí, para mim, por que não nas contribuições sociais? Porque aí eu acho que a gente tem que pensar no sistema como um todo. Alguns tributos, eles estão melhores vocacionados a exercer a função sociopolítica, a realizar a justiça, a atentar contra a capacidade contributiva na sua medida otimizada, que seria o imposto de renda, eminentemente, ou da CSLL e tal. Por outro lado, tem outros tributos que têm uma feição mais vertida para arrecadação mesmo, como seria o caso de um PIS e COFINS da vida. Num país como o Brasil, que é um país pobre, infelizmente, a gente não consegue pautar o sistema integralmente no imposto de renda, ou muito forte no imposto de renda. A gente não pode se resguardar muito no imposto de renda, porque a gente não tem renda o suficiente para fazer frente a todas as despesas que a gente pretende cumprir, né, no campo do orçamento. E aí a gente tem que fazer uso de outros tributos que são, por natureza, injustos ou que oneram a atividade produtiva. De maneira geral, então, acho que a esse propósito, um tributo sobre receita com alíquota módica cumpriria um melhor propósito do que esse mesmo sistema, só que com não cumulatividade, alíquota maior, porque como a Mila, inclusive, mencionou, tem estudos que mostram que o impacto tributário no final é maior. Isso sem impacto tributário ou impacto financeiro, de maneira geral. A oneração geral, inclusive Na com verdade, custo de adequação. disseram com o impacto financeiro e o impacto tributário. E que, ao final, a não cumulatividade aumentou não só o custo tributário, como o custo financeiro. Ou seja, porque a gente tem que pensar isso. O custo de adequação no regime não cumulativo é muito maior por conta de toda essa preocupação com relação àquilo que pode deduzir, não pode deduzir, e dá dúvida e tal. E a segunda observação, então, só para amarrar esse ponto, eu acho que a gente poderia começar a se questionar se o regime não cumulativo está ajudando. Ou se não seria o caso de a gente começar a propulsionar um lobby reverso daquele que foi feito em reação ao PIS e COFINS cumulativo, para tentar melhorar no plano legislativo essa situação. A segunda observação é que, como você mencionou, a consulta como um mecanismo que seria interessante nesse contexto. Achei interessante essa observação porque, assim, em relação à consulta, eu acho muito difícil vislumbrar uma situação que ela vai ser conveniente para o contribuinte. Porque, eventualmente, não faz sentido se o contribuinte tem dúvida em relação a levar a cabo uma dedução ou não. Às vezes, dá para saber se a Receita ela vai se posicionar pela possibilidade de dedução ou não, e convergindo quase sempre para a impossibilidade disso. E aí você vai fechar as portas para discutir isso no campo, no âmbito administrativo, com menos custos e tal. Então, eu sempre tive dificuldade de ver quando que a consulta seria efetivamente interessante para o contribuinte. Mas em matéria de despesas dedutíveis, realmente ela é um instrumento que pode ser legal, porque o objetivo não é só economizar tributos
de maneira geral, mas economizar a adequação, economizar custo de adequação. Então, se você tem esse panorama em que você precisa racionalizar não apenas aquilo que você paga de tributo, como também a forma como você se adequa em relação àquilo que você precisa cumprir em relação à sua obrigação principal e acessória, aí eu acho que realmente a gente está num assunto jurídico que faz muito pertinente a consulta fiscal, que em outras situações não necessariamente vai ser um procedimento muito interessante. Perfeito, Tati. Eu também acho isso. Agora, fiz uma pergunta aqui, o LFPKC Advogados, ele perguntou e se modular, né? Primeira coisa que eu queria falar sobre isso. Modulação, eu acho que só seria cabível se a gente tivesse uma mudança de entendimento, tá? Então, assim, se o STF seguir a linha, segundo que a Vanessa colocou, mais ou menos do que o STJ já fixou, não teria sentido a modulação. Porque, ao fim e ao cabo, você não está mudando jurisprudência, tá? Você está mudando cortes, mas o entendimento permanece o mesmo. Caberia a gente pensar numa modulação se houver uma restrição, né? Ou se houver uma ampliação de entendimento. Fora isso, eu particularmente não acho cabível. E aí eu gostaria de ouvir agora que a internet da Vanessa está boa. Vanessa, o que você acha? Pode modular, não pode modular? Conte-me aí tudo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que se for manter o entendimento do STJ, não tem nenhum sentido, né? Agora, se for modificar, né, para ampliar ou para reduzir, aí, em razão, né, da segurança jurídica, aí eu acho que assim poderia caber uma modulação, sim, até porque o impacto seria bem grande, né? Eu vi uma matéria do Valor, parece que seria em torno de 50 bilhões se adotasse um conceito mais amplo, por exemplo, né? Então, eu acho que aí realmente poderia ter uma modulação nesse caso. Concordo plenamente com você, Micaela. Não é fácil. E você, Tati, o que você acha? Modula, não modula? Desmodula? Não. Eu acho que no contexto que a gente está de inovação pela via judicial, desmodular é uma possibilidade. Mas falando sério, de fato, sem dúvidas, se manter nesse sentido que a gente prospectou aqui, que a Vanessa suscitou, não tem sentido modular. Se mudar, sim, inclusive por conta do impacto, seguindo até alguma tendência que o Supremo tem se orientado no sentido de ser deferente ao impacto global da decisão. Mas aí, nossa, é uma pergunta que me deixa assim, com o coração aqui, com um piripaquezinho, né? Porque eu nem considero a questão constitucional a fim de justificar o Supremo se posicionar sobre. Imagina ele modulando sobre uma questão que é do legislador. Ave Maria, não é, realmente, entendeu? Que taquicardia aqui, uma mini taquicardia. Tati, isso é para responder a colocação de Carlos. Carlos falou que não dá para piorar. Veja, Carlos, isso é um exemplo de que dá. Ou seja, um assunto que seria de natureza infraconstitucional indo para o Supremo e ainda ele modulando. Olha que beleza, né? Isso mostra como a gente está aí com testes para nossa saúde constante. Bom, gente, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez profundamente a presença de Vanessa aqui nessa live. Acho que você trouxe ponderações importantíssimas, Vanessa, e acho também que deverá retornar aqui para fazer as ponderações em relação ao julgado Supremo. Tá? A gente vai aguardar o Supremo julgar e aí depois a gente traz de volta para fazer a complementação com relação ao Supremo Tribunal Federal. Combinadíssimo, gente. Olha, foi um prazer. Eu estou assim super chateada com essa minha internet instável. Poxa, a discussão foi riquíssima. Vocês sabem, acompanho as lives, né? Admiro bastante o trabalho de vocês. Acho que vocês estão fazendo assim, levando bastante conhecimento, um espaço que a gente tem muita troca. Então, assim, agradecer demais. Estou muito feliz de ter participado e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Que provavelmente eu acredito que teremos muitas lives aí pela frente para tratar desse tema. Obrigada, Amém. tá?
Com certeza. A gente é que agradece, Tati, mais uma vez. Assim, é excelente estar contigo, suas observações sempre sensacionais. Quero novamente. Por Posso só. favor. Não, é porque eu entrei aqui atrasada. Então, cheguei aqui depois que começaram, tive que impor aqui um período de contextualização. Então, eu queria só dizer que queria ter participado desde o início, para ter ouvido os aportes de vocês no início da live. Acho que tenho certeza que foi espetacular. Depois eu vou assistir a versão gravada desde o início para ver como é que foi. E agradecer a Vanessa pela participação, um tema super importante do momento atual, abordado com uma qualidade técnica impecável e no debate, então foi incrível participar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Mila. E é isso. Boa noite, Obrigada gente. a você, Obrigada. Tati. Olha só, média. Pode falar, Vanessa, a gente cortou. Pode falar, meu. Nada, agradecer a Tati, né, também, porque eu ainda não conheço a Tati, a gente só assiste as lives, a gente ainda não teve um contato presencial e nem online, esse é o primeiro. Então, agradecer, assim, elogiar, né, como eu falei, que eu admiro demais o trabalho de vocês. E então foi ótimo estar aqui com vocês e muito obrigada. Acho que teremos ainda muitos encontros aí pela frente. E assim, essa foi minha primeira live. Então. Foi muito bem. É... Então, parabéns. Foi muito bem na sua primeira live. Ó. Arrasou. Deu aula. Bom, Vocês me gente, ajudaram demais. Olha, eu quero aproveitar e avisar todo mundo o seguinte: essa live vai ficar gravada. Então, eu já vi que muita gente acabou de entrar agora e tal, para ver se conseguia pegar alguma coisa. Galera, tá gravado, vocês têm condições de assistir desde o início. Qualquer dúvida, Vanessa também tem Instagram, a gente vai estar marcando, sigam, façam pergunta aqui pra gente e estaremos aí novos. Já sabe que você já sai da live com compromissos, tá? De voltar aqui e debater com a gente o STF. Galera, beijo grande, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.